Estamos no ar com mais uma edição do Inspira Negócios. Hoje eu vim até a zona rural de Braslândia conhecer uma fábrica de cerveja artesanal. Você sabia que o DF, no ranking de consumo de cerveja, está em segundo lugar? E aqui na capital são 10 fábricas, a quinta a ser criada é a Gontes e a história dela eu vou contar agora. E quem vai conversar comigo é o Leandro Gontijo. Ele e o pai são responsáveis aqui pela fábrica. Tudo bom, Leandro? Seja bem-vindo ao Inspira Negócios. Obrigado. Como que começou a fábrica, essa produção de cerveja? Eu gosto de falar que a gente foi introduzido a essa área de cerveja especial de uma forma bem natural, né? Meu pai consumia cerveja, eu nem bebia nessa época, e eu comecei a trazer cervejas especiais para ele consumir. Um amigo me apresentou e aí eu comecei a trazer cervejas especiais para ele conhecer. Ele ficou até com raiva no início, né? Cerveja artesanal nesse início era muito cara e ele consumia mercado comum, então achava aquele valor muito exorbitante. Ele foi aprendendo aos poucos, trazendo várias cervejas para ele, que era o que eu consumia, que cerveja especial tinha seu diferencial. Cervejas artesanais, cervejas especiais, importadas do mundo todo, né? Tinha esse diferencial. Então comecei a introduzir ele nesse mundo. Até que um dia eu vi um anúncio no Facebook mesmo assim, de venha produzir sua própria cerveja. E eu falei, uai, pode ser legal, né? Pago tão caro na cerveja, às vezes produzir pode ser mais barato. E comprei um kit cervejeiro que eu dei de presente para os meus pais, pro meu pai, no Dia dos Pais. E aí a gente começou esse ciclo de produção ali. Toda semana a gente produzia cerveja, lá na casa dele mesmo, no quintal de casa, com as panelas de 50 litros que eu comprei. E fomos melhorando esse kit, produzindo cada vez mais, e fomos percebendo uma coisa curiosa. A gente aumentava a produção, emendava mais produções e não estava sobrando cerveja. E isso foi um start para a gente começar a pensar, cara, por que não é um negócio para a gente? Se a gente está vendendo, começando a vender ali, sem ter um rótulo, sem ter um nome, sem ter um motivo, um negócio, apenas no hobby, já está tendo uma saída legal, vamos ver se é um mercado interessante. E estudando a gente viu que o mercado de cerveja especial, artesanal, no Brasil era muito pequeno e em Brasília era minúsculo. Então, começamos o desenvolvimento dessa nossa planta hoje, que você está vendo aqui. Esse começo tem mais ou menos ali 20 anos. Essa planta tem cerca de 5 anos, né? 5 anos, isso. A gente registrou o CNPJ em 2018 e compramos as máquinas. Só que o meu fornecedor principal, que é da cozinha, e é onde faz a cerveja mesmo, ele me pediu um ano e me atrasou mais um ano. Isso resultou em que eu abrisse em 2020, que foi em clima de pandemia. Então tivemos desde ali do início de 2020, indo agora para o sexto ano, né, da cervejaria, essa produção nossa aqui já, onde a gente se adaptou muito a esse conceito de pandemia, voltamos a abrir o mercado para o mercado grande, de eventos principalmente, e hoje estamos aí perdurando com muita luta. O barril já é conhecido. Agora, o processo aqui, eu sei que vai levar aí mais ou menos 15 dias em média. Aqui nós estamos no último estágio, que é o fermentador. É quando o chopp, ou ele pode ser filtrado ou não, né? Perfeito. A gente filtra alguns chopps que são lagers, que são mais conhecidos pelas pessoas, né? Que é aquele chopp que tem que ter aquele brilho. É possível chegar nessa cerveja límpida e transparente apenas deixando ele mais tempo no fermentador. Mas não é muito costumeiro porque, assim, não tem nenhuma vantagem em você não passar no filtro. Apenas que você fica com esse fermento flutuante que a gente fala, que é mais costumeiro de cervejas mais pesadas, né? Cervejas ale, por exemplo, que é bem comum de cervejaria artesanal. Mas as lagers, cervejas mais leves, geralmente a gente filtra para agilizar um pouquinho nessa parte desse processo. E tem um produto finalizado ali de 15 a 20 dias, é a média mesmo, assim, normal, de uma cerveja artesanal. Que é uma grande diferença do mercado grande, né? Eu demoro de 15 a 20 dias para estar com ela pronta aqui e depois te mandar, entregar na sua casa, envasar num barril, numa lata. Enquanto o grande concorrente, assim, as grandes indústrias, em 5 dias já está na sua casa. Esse é um procedimento que até a logística é mais rápida do que a minha. E, Leandro, quem produz também consome? Consome com certeza. Eu já trouxe um copinho aqui pra gente consumir esse produto agora. Vou pegar aqui um pouquinho. Aí você vai deixar assim, ó. Você vai encostar e deixar ele escorrer pelo copo. Não deixa bater no fundo, que senão espuma muito, entendeu? Só deixar escorrer pelo copo. Aí tira a hora que você quiser. Um pouquinho. Esse é o choppzinho básico aqui da casa, é o que a gente trabalha. É aquele que é para competir realmente com a grande indústria, assim. O diferencial que eu diria
é esse método que eu te falei que é mais artesanal, né? Então a gente consegue um chopp de boa qualidade, você vê que ele é bem aberto, é bem leve, funciona como qualquer churrasco, qualquer público também atende ele muito bem. Quem conhece como ser bem a cerveja mais próxima que as pessoas conhecem. E alguns diferenciais é que não dá ressaca, por exemplo, isso é uma qualidade do artesanal. Artesanais no geral não é para dar ressaca, se não tiver nenhuma outra coisa errada. Inclusive eu sou muito teste disso. Então não dá ressaca, é um produto leve e de qualidade superior nesse quesito, onde a gente tem os parâmetros muito bem respeitados, até por não ter uma demanda tão grande igual a grande indústria. Então a gente prioriza 100% a qualidade, enquanto às vezes a grande indústria tem que abrir um pouco mão da qualidade para ter um produto mais rápido pronto. E Leandro, aqui é a última fase da produção, agora todo o processo começa do outro lado aqui da fábrica, né? Perfeito. Aqui é onde a gente chama mesmo de cozinha. Hoje eu estou com meus 2 meninos trabalhando ali em cima. É um procedimento onde a gente faz aqui, utiliza os ingredientes que todo mundo já conhece, né? A cerveja artesanal tende a ser sempre puro malte, não é uma obrigação, mas assim, como estamos brigando pela qualidade, isso pode ser um diferencial de qualidade já em relação à grande indústria, né? Então eu tenho o nosso armazém de grãos lá em cima, temos os maltes lá, eles são moídos, a gente faz que a gente chama de mosturação, que é naquela primeira quina, onde eu vou cozinhar esses maltes. E qual o objetivo de cozinhar esses maltes? A gente vai tirar açúcar desse malte. A minha cerveja tem açúcar? É aquele amido que tem no malte. Mas não se preocupa, não quer dizer que você... É o que vai virar o álcool depois, né? Isso mesmo. Esse açúcar é um açúcar que a gente fala açúcar fermentescível, que é o que é utilizado durante a fermentação ali nos fermentadores para produzir tanto o CO2, o gás da cerveja, quanto o álcool. Então a gente cozinha esses grãos, então dos maltes a gente consegue tirar, vai ser o álcool, se tiver algum doçor também provavelmente vai vir desse malte, e também notas de torra, porque o malte ele pode ser torrado em vários níveis. Então quando você pega uma cerveja escura, não é porque alguém pintou ela ou porque jogou um café dentro. E às vezes vai lembrar muito o café, porque é um grão torrado. Então você consegue extrair isso do malte. Depois desse procedimento, a gente leva ele ali para essa área de fervura. Na área de fervura, nós vamos aquecer, ferver mesmo aqui, a 98 graus aqui em Brasília, e vamos fazer a adição dos lúpulos. Aí o lúpulo ele é responsável por duas partes da cerveja também. É pelo amargor, então o amargor da cerveja geralmente vem do lúpulo, por isso cervejas mais lupuladas tendem a ser mais amargas. E quanto mais tempo você ferve, mais amargor você retira do lúpulo. E ele é parte também de óleo essencial, que a gente fala. Óleo essencial nada mais é que sabor de planta. Então quando você sente um frutado, um herbal, um floral, qualquer coisa relacionada a plantas, geralmente, 90% de chance de ser um ingrediente do lúpulo. E depois que a gente termina todo esse procedimento, a gente resfria, porque eu vou adicionar a levedura. E, Leandro, qual que é a diferença da cerveja artesanal para aquela cerveja que é vendida no boteco ali, a de garrafa? A gente, por não ter essa demanda grande, a gente é bem focado na qualidade. Então, quando você toma uma cerveja artesanal, ela é pensada e respeitada todos os parâmetros ideais para uma cerveja ser produzida. E não que a grande indústria não saiba fazer isso, mas ela tem uma demanda tão grande que ela não tem como ela respeitar isso e te entregar o produto. Então, o que acontece? A gente faz uma cerveja respeitando todos os tempos da levedura, a pressão que ela precisa, a temperatura que ela tem que trabalhar, porque ela é um ser vivo, então ela precisa ter condições adequadas. Se eu te coloco para trabalhar em estresse, você vai trabalhar de um jeito e não vai trabalhar, render tão bem quanto rende trabalhando numa quantidade ideal, no tempo ideal, tendo o seu tempo e todas as condições ideais para trabalhar. Então ela funciona dessa maneira, muita diferenciação na fermentação e também na variedade. Porque por a gente não ter essa demanda grande também, nós damos a chance de poder experimentar muito. Então, quando eu vou fazer desenvolvimento de cerveja, a gente desenvolve tendo muita coragem nos ingredientes. Vamos fazer uma cerveja muito amarga, uma muito frutada, vamos adicionar uma azeda, uma salgada. A gente consegue fazer todo o trabalho com esses sabores, onde uma grande indústria dificilmente tem, porque eles não vão conseguir justificar um novo produto assim tão fácil. Então, a gente faz muitos desses testes, onde a gente já vai adaptar ao produto, ao que o mercado está pedindo, o que as pessoas gostam, e trazer isso para um nicho específico. Então, a gente consegue atender muitos nichos diferentes de cervejas. Eu falei, por exemplo, da cerveja de trigo, existe esse nicho que gosta da cerveja de trigo e não é um mercado tão grande. Porém, a gente, por não ter essa demanda e rotatividade tão grande igual uma indústria, a gente consegue atender essa pessoa. E ela é um cliente que precisa ser atendido. E acaba sendo negligenciado pela grande indústria que não vê esse volume necessário para essa produção. Então, tem essa questão da variabilidade, questão de trabalhar com a qualidade no máximo que puder. Eu falo muito isso, a gente faz hoje nessa indústria o que um caseiro faz em casa. Então, ele consegue respeitar esses tempos e temos apenas um controle higiênico e de qualidade melhor na questão de que são maquinários pesados ainda, né? Então a gente tenta casar o melhor desses dois mundos, a demanda com a variedade e a experiência ser mais adequada para esse cliente que começa a ser mais exigente.
Porque você vai ter muita gente que entra e todo mundo deve ter aquele amigo que só bebe cerveja artesanal agora. Ele vira disso porque ele começa a conhecer um mercado onde a experiência vale muito. Então ele quer experimentar a cerveja mais amarga, ele quer a cerveja mais torrada, ele quer a cerveja mais diferente que ele puder, porque ele entrou nesse mercado com essa cara. Mas todo mundo acaba gostando mais de uma que outra ali. Então você vai se adequando, ou a gente casa muito, eu gosto muito de falar de experiência, né? Porque me perguntam muito assim, Leandro, qual é a sua cerveja favorita? Hoje eu não diria que eu tenho uma cerveja favorita. Eu tenho momentos para cada cerveja. Ah, eu tô num churrasco, vamos tomar essa cerveja leve? Vamos, que ela funciona muito bem. Cara, vamos comer uma carne ali, super da hora. Vamos trazer aquela IPA super amarga? Super legal, recomendo bastante. Comer um peixe ali, vamos tomar agora uma cerveja ali que vai funcionar melhor com ele ali, que vai trazer algum frutadozinho, alguma coisa mais diferente, vai casar legal. Um molhozinho de maracujá para aquele peixe. E olha só, tem uma cerveja agora com um toquezinho de frutas amarelas. Super legal. Então, muito disso é pela cerveja artesanal usar. A harmonização de bebida a gente vê muito com o vinho, mas é possível fazer também com a cerveja? Com certeza. A cerveja eu diria que é um pouco até mais explícita, porque o vinho requer um treinamento. O vinho, claro que todo mundo consegue, e se você consultar sommeliers hoje vão te recomendar muito bem. Porém, uma cerveja você vai ver que ela é mais direta. Quando eu falo pra você, é uma cerveja que tem frutas amarelas e cítricas, quando você beber você vai sentir muito isso. Você fala, nossa, parece um maracujá. Enquanto o vinho você tem que ter um paladar um pouco mais treinado para identificar. E aí um sommelier ajuda muito nisso, porque ele vai te fazer essa recomendação e vai te indicar certinho. Para o vinho, normalmente o especialista vai ser muito necessário. Já a cerveja não, você consegue comprar uma cerveja, testar e falar assim, cara, achei muito legal essa aqui que tem um sabor de maracujá. Vamos fazer um peixe com molho de maracujá agora e ver se não fica legal? E vai ter esse feedback positivo, bem provavelmente. Agora, Leandro, tem quem toma cerveja e tem quem toma chopp e fala, eu gosto de um ou eu gosto do outro. Afinal de contas, qual que é a diferença? Isso eu gosto de falar bastante também para as pessoas. O que nós produzimos, na verdade, é tudo chopp. O chopp nada mais é do que o produto fresco, o produto pronto, que está ali no fermentador, que a gente tomou ali tirando direto do fermentador, esse é o chopp. A cerveja, eu falo que é um subproduto desse chopp. A gente faz um processo de pasteurização, que é o mesmo, eu gosto muito de comprar com leite. Quem já teve contato com ir numa rocinha, tomar um leite fresquinho, direto da vaquinha ali, não acha que você dá uma cozinhada nele ali para dar uma esterilizada, ele tem um sabor e um frescor bem diferente do que é um leite pasteurizado na caixinha, ultra pasteurizado que a gente encontra nas caixinhas e tudo. A cerveja e o chopp comporta da mesma maneira. No chopp, nós temos aquele frescor do produto fresco, produto recém-produzido, temos aromas e sabores que aparecem muito mais, e ainda por cima essa qualidade bem diferenciada. Quando eu pasteurizo, eu faço essa troca de sabores e cheiros e aromas e tudo fresco por produtos mais duráveis. Então eu vou ganhar tempo de prateleira e a necessidade de não refrigerar. Porque quem já teve contato com o chopp sabe que ele é um produto que ele não pode ficar exposto a calor por muito tempo. Se você contrata um barril, geralmente dá uma semana fora da refrigeração, que é para manter aquela qualidade normal do chopp. A pasteurização acaba mudando também algumas características da bebida, né? Mudando o perfil. Eu digo sempre que ele realça bastante sabores básicos, então coisas que são doces vão ficar mais doces, amargas ficam mais amargas, azedas ficam mais azedas, e você acaba perdendo muito desses, a gente tecnicamente falando, são sabores da retronasal. É nada mais que aromas que muito do lúpulo traz deles assim, que é quando você fala assim, parece que tem abacaxi, parece que tem maracujá, parece que tem uma fruta, parece que tem uma flor. Esses aí geralmente você perde muito. Se abrir ela, você vai sentir que voa muito dele para fora. Seria aquele, o sabor real. Real, isso, do que você sente naquele alimento. Saiu da produção, passou pela torragem, passou ali pelo processo de fervura, foi cozido, vem para cá, aqui fica em média 7 dias. 7 dias de fermentação, mais uns 5, 10 de maturação para ele ficar limpo e pronto para consumo já. Esse período aqui de fermentação vai diferenciar o tipo de chopp que você quer? Se ficar mais ou ficar menos? Cada tanque a gente coloca uma produção de cerveja. É porque às vezes esse tanque maior, por exemplo, ele é de 4.000 litros. Eu preciso fazer 3 produções para encher um dele. Já o de 1.000 aqui eu encho em uma, o de 2.000 é 2. Então cada um eu tenho uma quantidade diferente e cada um é apenas um estilo. Dentro do tanque a gente preserva ele na temperatura que o chopp tem que ser guardado, né, de 0 a 3 graus no máximo. E mantém a qualidade toda dele, porque ele é um sistema totalmente isolado, não tem oxigênio, a gente faz uma limpeza de CO2 antes de inserir o chopp para fermentar, e o próprio chopp, por liberar muito CO2, ele vai fazendo essa varredura também. Então não fica oxigênio, que estraga a cerveja, contato com oxigênio é ruim, temperatura é ruim, mas ele fica totalmente isolado ali. Dentro desse tanque, a preservação de 0 a 3, aí ele dura bastante até. A única fase do processo que a bebida ela vai ficar quente é durante a fervura. Chegou aqui, já são tanques resfriados. Todo o processo aqui já é resfriado. Isso, frio. Como a gente aqui prioriza muito trabalhar com esse chopp para manter essa qualidade, esse frescor que a gente mencionou antes, muito dele a gente deixa sempre refrigerado.
caso o cliente tenha uma necessidade, nossa, vou fazer uma viagem grande, ou eu vou mandar pelos correios, ou eu vou lá para São Paulo dirigindo, tô indo para algum outro lugar, vou levar para outro país. Aí eu ofereço a opção de pasteurização. Mas é que nem eu disse, vira um subproduto. Então, para mim é sempre mais interessante eu tentar levar o chopp do que levar essa cerveja. Você hoje fornece nos barris de 50, 25 litros, fornece em lata também? Isso, hoje a gente trabalha com latas, garrafas e barris. Hoje estou favorecendo mais a lata por uma questão de qualidade, ela preserva melhor esse chopp. Como eu gosto de trabalhar com chopp, eu evito de pasteurizar, mas posso pasteurizar. Evito de pasteurizar e ainda por cima ela tem um custo menor, assim. Então hoje a lata está sendo muito bem difundida. O mercado cervejeiro foi muito da garrafa por muito tempo, mas depois da pandemia esse custo da garrafa ficou muito difícil para nós, que somos pequenos. Então a gente migrou muito para a lata, onde a gente está sendo mais bem recebido em relação a custo. E aí o cliente consegue receber o produto com a mesma qualidade e inclusive num preço mais acessível. Hoje em Brasília são 10 fábricas, a sua, a Gontos, foi a quinta a ser criada. A cervejaria a ser aberta, né? Como eu falei, a gente estudou o mercado, durante 50 anos de Brasília só teve 5 fábricas, a gente foi a quinta e depois disso já dobrou. Então é um mercado assim, grande expansão, convido a todos a sempre tentar participar. O que acontece? Você pode fazer hoje a cerveja em casa, não precisa comprar nenhum equipamento. No máximo você vai ter que se deslocar um brew shop, você consegue ali perguntar alguma receita, você consegue pesquisar alguma receita na internet, compra os grãos, compra o lúpulo, ele vem fracionadinhos, bonitinhos, você leva em casa, você cozinha na sua panelinha de pressão ali, numa panelinha pequena, fermenta num tanque pequeno, então tudo você consegue fazer em casa. Eu falo que a grande diferença é que a gente comprou uma panela maior. Quem não conhece tem também essa oportunidade de vir conhecer e fazer esse tour que a gente está fazendo aqui? Consegue sim, hoje a gente consegue vir aqui, a gente faz um tour guiado com degustação. É só conversar com nossos contatos que a gente consegue agendar para você vir aqui. Eu apresento, ou algum dos meus meninos que estão trabalhando aqui também, fazem essa apresentação de todos os nossos rótulos disponíveis, vai te apresentar essas diferenças, vai falar um pouquinho mais detalhado sobre o processo produtivo. Então, curiosos, todo mundo que queira conhecer, está sempre de portas abertas. E, Leandro, mercado. Qual que é o seu principal cliente hoje? Hoje, o que está atendendo mais a gente é atender dentro de eventos, né? Vamos falar assim, eventos particulares, onde eu instalo equipamento, onde a pessoa, vou fazer uma festa de aniversário, vou fazer a festa de 15 anos, vou fazer o meu casamento, eu instalo o equipamento, ele faz a retirada do chopp, serve os seus clientes. E também eventos como feiras e tudo, aqui é muito conhecida a Festa do Morango, né? Aqui estamos na região de Braslândia, e a Festa do Morango, por exemplo, é um ótimo ponto para nós de venda. Festas dessa aqui, a Festa da Uva, Festa do Morango, feiras de flores, feiras de qualquer coisa do tipo assim, a gente participa muito e é onde hoje eu trago a maior parte da minha renda. Também trabalhamos com alguns bares, barbearias, restaurantes, aqueles que estão abertos a conhecer um novo produto diferente, a gente está sempre disponível aí para entregar. E você criou um espaço aqui também para eventos? A gente oferece aqui um espaço para eventos, onde tem uma área de varanda, uma área mais fechada, uma área mais até com ar-condicionado, para eventos mais fechados, corporativos. E temos essa área mais espaço de fora, onde as pessoas podem contratar para show. Eu ofereço na modalidade onde eu faço a venda, aluguel do espaço, mais venda, ou a gente já fecha um preço de ticket, onde a pessoa já está incluso por pessoa e ela bebe à vontade também. E quando vem alguém participar, você já viu alguma reação da pessoa ficar surpresa ali com o sabor da bebida? Às vezes não conhecia, não sabia. O que acontece? Por a gente ser muito acostumado, todo mundo conhece cerveja. Mas quando eu mostro para ela toda essa variedade, toda essa diferença de experiência que tem na cerveja, geralmente a pessoa se assusta muito, porque ela vai tomar uma cerveja que é extremamente azeda. E ela fala assim, meu Deus, azeda! A cerveja nem sempre tem que ser amarga. Amarga é a base da cerveja leve que todo mundo conhece e foi muito bem difundida. Mas por a gente ter esse espaço de poder apresentar, ela conhece uma cerveja azeda, uma doce, uma muito amarga, uma escura com torradas que lembra café. Tem todas as opções no nosso catálogo e a gente tenta apresentar para ela justamente ter esses contatos. Às vezes com a adição de fruta, igual eu falei da Catarina, às vezes aqui tem a adição, eu faço a minha de morango, que é de morango de Braslândia. Essa que nós provamos seria seu carro-chefe? Hoje é a que eu mais vendo por ter essa familiaridade, né? Então ela substitui bem qualquer outra cerveja, o contrato muito para festas, churrascos. O Brasil é um clima tropical, então a cerveja leve faz muito sentido sair muito em volumes, né? Então hoje é o meu maior volume. Tem uma que é mais exótica? As mais exóticas eu acho que eu diria essa que são a azeda, as IPAs já estão sendo mais, aqui no Brasil principalmente, a gente consome muito. Mas é um contato assim que quem só tem um contato com a cerveja artesanal, a cerveja comum, acaba se assustando um pouco, que é uma cerveja muito mais amarga, muito mais cheirosa também. Eu tenho aqui uma cidra também, que é diferente daquela que a gente conhece da Cederezé, por exemplo, que tem no mercado, muito conhecida, que ela é mais alcoólica também. Cervejas mais doces, então se dá para ter uma experiência bem diferenciada. Vem aqui experimentar uma cerveja preta que não é igual a Caracu, não é doce.
ela tem um toque mais de café, então é bem legal. Agora, você falou da IPA. A história da IPA é interessante, que ela foi desenvolvida para durar mais, né? Assim, é porque tem rumores, tem o que a gente tem histórico, mas a história mais bem difundida é que barris ingleses iam levar lá para os Estados Unidos, e eu não sei se era Estados Unidos, era alguma viagem longa, e aí algum jeito que eles pensaram assim, como é que vai fazer isso aqui durar essa viagem toda? Eles não pasteurizavam, né? Não existia essa tecnologia na época. Então eles tacaram o lúpulo até a alma dela para poder virar uma cerveja mais bem preservada, porque já era conhecido que o lúpulo tem essa característica de preservação. Então a cerveja bem lupulada, geralmente, ela também é muito difícil de estragar também, porque ela tem essa propriedade de proteção também no lúpulo. Quando se fala em empreender, como que foi você entrar no mercado, um mercado novo, que estava começando também, e você começou junto, né? Como que foi essa experiência? Isso, tinha algumas pessoas que já estavam explorando esse mercado, mas com certeza era um mercado pequeniníssimo, então a gente entrou e foi crescendo junto com esse mercado também. É um mercado que a gente fala que é muito bom porque todo mundo conhece geralmente, fica maravilhado, é um tipo de produto agradável, é uma experiência legal que todo mundo conhece, que nem eu falei. A pessoa às vezes tem um pouco de preconceito porque ela conhece apenas, às vezes ela conheceu o mundo artesanal só pela cerveja muito forte, muito amarga. E isso afasta um pouco o cliente. Porém, quando ele vem aqui e consegue entender um pouco das variedades que a gente trabalha, ele acaba entrando para esse mundo com outra cara. Então ele vê que é um mercado de experiência, é um mercado onde ele vai conhecer a cerveja, que ele nunca esperou que pudesse ser cerveja, mas é cerveja. E ainda vai ter contato com diferenciações de produto, diferenciações de qualidade. E é um mercado muito bom para entrar, para começar, no lado empreendedor. Você ainda tem espaço? A gente tem espaço, então todo mundo tem que explorar esse mercado e trabalho muito. Eu falo muito que a gente aqui não trabalha muito com competição, é muito colegas. Porque quanto mais pessoas vão conhecendo a cerveja artesanal, mais pessoas vão consumindo. Hoje é um nicho que a gente falou aqui em Brasília é pequeno, apesar de ser um ótimo consumidor de cerveja, é um nicho pequeno. Então quanto mais pessoas estão trabalhando, divulgando, conhecendo essa área, mais agrega para o nosso mercado. O maior trabalho que a gente tem hoje é isso, é o trabalho de conversão da você que não conhece, não consome uma cerveja artesanal, começar a consumir e conhecer essa cerveja, principalmente conhecer, que é um mercado que às vezes a pessoa nem conhece que existe, mas tem esse nicho todo para ser explorado, com muitas experiências e muita diferenciação. Eu convido até as pessoas que falam assim, eu não bebo cerveja porque eu nunca gostei de cerveja. Ela com certeza vai achar alguma cerveja que ela vai gostar. Eu tenho certeza. É porque às vezes não teve a oportunidade de experimentar a cerveja certa. A cerveja certa que ela vai gostar. E a gente consegue fornecer esse tipo de experiência. A gente vai achar uma que ela gosta e ela vai chegar num algum sabor que ela gosta. Agora, Leandro, os produtos que você utiliza aqui, você compra esse produto aqui em Brasília, vem de fora, quem que é o fornecedor? Então, temos diversos fornecedores, temos algumas que são importadoras que facilitam esse procedimento para a gente. Por a gente ser uma indústria pequena, então a gente negocia sempre volumes com até os colegas aqui em volta, as outras fábricas todas fazem geralmente compras conjuntas que a gente fala. E os ingredientes geralmente vêm importados e alguns nacionais. Maltes, a gente usa muito malte nacional já hoje, uma produtora aqui do Brasil, a Agrária, é bem conhecido. Então temos maltes nacionais, mas a gente acaba importando alguns da Alemanha, dependendo do estilo a gente tenta favorecer. Eu vou fazer uma cerveja que é muito conhecida na Inglaterra, eu tento comprar malte inglês. Eu vou fazer uma cerveja que é muito conhecida na Alemanha, eu compro malte alemão, para poder casar um pouquinho ali, casando com os maltes brasileiros. O lúpulo ainda é muito importado, mas aqui em Brasília, inclusive, já está tendo um polo de crescimento de plantação de lúpulo que vai começar a crescer mais nos últimos tempos. Inclusive, é uma oportunidade de negócio para quem quer investir no agronegócio, produção de malte e lúpulo, né? Eu diria que hoje a área de malte é um pouco difícil porque as maltarias são muito grandes. Elas são lá mais situadas lá no sul hoje. Foi um polo onde começou o desenvolvimento da cerveja, então assim, muito injusto estar por lá. Mas a área de lúpulo ainda é uma área muito boa de explorar. O lúpulo tem um valor agregado muito bom. Você consegue hoje plantar variedades de lúpulo aqui no Distrito Federal. Temos produtores aqui no Distrito Federal. O custo mais alto seria a compra desse material, desse produto que vem de fora? O de fora hoje seria o maior. Depende do quanto que você usa e do estilo da cerveja, né? Porque a gente tem cervejas que, como eu falei, a variedade de ingredientes varia muito. Eu tenho algumas que vai uma carga de malte muito grande e pouco lúpulo, então o lúpulo não vai ser tão expressivo. Mas aí você pega uma IPA, por exemplo, que a gente usou muito de exemplo aqui, ela é uma carga de malte razoável, mas é uma carga de lúpulo muito grande. Então o custo do lúpulo é muito grande. Aí as lager, por exemplo, às vezes é o fermento que está mais caro. Cada um dos ingredientes vai fazendo. E a gente tem essas produções quase todas nacionais também já. De fermento também tem empresas que fazem. Maltes, tem as maltarias grandes. Não conheço muito de maltarias pequenas, talvez tenha mais pelas essas áreas assim também mais do sul. E não tenho acesso hoje delas, né? Mas temos muitas plantadoras de lúpulos já locais, onde é mais difícil para eles a pelletização. Mas se for perto, a gente consegue usar flor, então tem todo esse trâmite acontecendo. É um mercado em expansão, tanto para o agronegócio quanto até para a indústria. O que eu recomendo geralmente é você começar, testa a sua cerveja, faça a sua cerveja em casa, compra uma panelinha maior, começa a aumentar a produção, vai aumentando a produção até você decidir que você tem um volume legal para abrir uma fábrica desse tamanho aqui.
que aí com ela azeitadinha, com tudo rodando, você desenvolvendo a sua marca, você consegue justificar ter uma indústria boa agora para produção. Você, por formação, você é engenheiro de computação. Não tem nada a ver com isso aqui. Mas é um mercado que a área da TI entra bastante, muitos colegas são dessa área. Você hoje pode dizer que conseguiu unir o útil ao agradável? Consigo, sim. Pela área de TI, a gente aprende muito a mexer com processos. E todos os procedimentos que eu expliquei, que são processos onde a gente consegue pensar em otimizações, implementações de tecnologia, onde até isso tem um pouco desse impacto. Então, assim, não foi que eu joguei fora, mas eu tive que estudar muito por fora, né? Fora a minha formação mesmo, eu fiz cursos no Sul de produção de cerveja em fábricas, indústrias. Fui aprender como é que fazia essa manipulação, diferente da panela, que eu já tinha a experiência empírica, né? E estudo disso, fiz curso de sommelier, sou sommelier formado de cervejas também, não de vinhos, mas de cerveja mesmo. Então a gente tem todo esse aprendizado e crescimento nessa área. Leandro, obrigado pela oportunidade de conhecer a história sua e do seu pai, né? Perfeito, aí fica esse convite de novo, né? Quer conhecer mais sobre cerveja, conversa com a gente, entra em contato com a produção, que eles vão conseguir passar aí os nossos contatos e espero ver vocês aí para conhecer um pouquinho da cerveja artesanal.